Olá a todos, eu sou a Larissa Rodrigues, sou aluna do 4º ano de Ciências Biológicas da UEL e eu vou apresentar o meu trabalho, Atributos Funcionais de Plantas em Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual com presença de Atasecdens. A coautora do meu trabalho é Jéssica Magon Garcia e o meu orientador foi o professor José Marcelo Torresan, e eu recebi a bolsa da CAPES. Bom, as formigas cortadeiras são herbívoros generalistas dominantes em ecossistemas neotropicais, mas apesar de generalistas, elas podem apresentar uma seletividade de atributos funcionais durante o forrageio, preferindo plantas com uma menor quantidade de defesas físicas ou químicas e um maior conteúdo nutricional. Esses atributos funcionais, por sua vez, podem ser definidos como características morfofisiofenológicas das plantas que impactam sua aptidão por meio do crescimento, sobrevivência e reprodução, e eles podem ser selecionados por filtros ambientais, como por exemplo a herbivoria. Então, o objetivo desse estudo foi investigar atributos funcionais de plantas e suas correlações com a presença e ausência de ninhos de Atasecdens, visando detectar padrões que expliquem suas preferências de forrageamento, permitindo uma melhor capacidade de previsão sobre a dinâmica de longo prazo de fragmentos florestais. Então, foram selecionados 9 fragmentos florestais que fazem parte do PEL de MAMP, que tinham a presença ou ausência dos ninhos. Foi feito um levantamento dos regenerantes lenhosos nativos e os mais abundantes foram os que foram avaliados os atributos funcionais. E a densidade de ninhos foi avaliada por meio de transectos em faixa que foram alocados da borda para o interior dos fragmentos. Os atributos funcionais avaliados foram a deciduidade, a densidade específica da madeira, a massa das sementes e o ambiente de ocorrência, que são atributos ecológicos, o carbono foliar, o nitrogênio foliar e a razão carbono-nitrogênio foliar, que são atributos de conteúdo nutricional, a área foliar específica, a espessura foliar e os tricomas foliares, que são atributos de defesas estruturais, e o látex foliar e os taninos condensados, que são atributos de defesas químicas. A espessura foliar e a área foliar específica foram medidas em laboratório a partir de procedimentos metodológicos contidos em Pérez Sargenthaler e colaboradores. Os taninos condensados foram quantificados pelo método de Hagerman e Butler de precipitação de proteínas. Os valores de nitrogênio e carbono foliar foram medidos pela Embrapa, e a presença ou ausência de tricomas, látex e os atributos ecológicos foram pesquisados em bibliografia e bancos de dados. Para a análise dos dados, primeiramente foi feita uma análise da composição florística por meio da ANOSIM, que é a análise de similaridade, e por meio de um escalonamento multidimensional não métrico, e depois foi feita a análise da composição funcional, onde primeiramente foi feita uma matriz de correlação com coeficiente de correlação de Spearman, com os 12 atributos funcionais, para avaliar quais estavam correlacionados entre si. Entre os que estavam correlacionados, foram selecionados para as próximas etapas os que tinham maior correlação com a variável presença ou ausência dos ninhos, que era a variável resposta. E as próximas etapas, então, foi a análise dos componentes principais e o teste de Mann-Whitney. Aqui a gente consegue observar o resultado da NMDS, onde a gente vê que não houve uma formação de grupos distintos, e a ANOSIM também demonstrou que não houve essa diferença na composição florística entre as áreas com presença e ausência dos ninhos. Aqui está a PCA com os atributos selecionados após a matriz de correlação, onde a gente consegue ver que não houve a formação de grupos funcionais, e o teste de Mann-Whitney também demonstra que não houve uma diferença entre esses atributos funcionais nas áreas com presença e ausência dos ninhos. Então, ao contrário do esperado, os resultados desse estudo mostram que as colônias de Atasecdens não causaram efeitos sobre a vegetação das áreas estudadas. Então, são necessários estudos de longo prazo com reamostragem de locais com a presença conhecida e datada das formigas e analisar mais amostras com maior variação na abundância das formigas, já que elas são capazes de modular suas preferências alimentares de acordo com as condições ambientais. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer à equipe do Labre, a CAPES pela bolsa concedida a mim e a CNPq e a Fundação Araucária pelo apoio ao PEL de MAMP.